Diga assim: eu tenho um privilégio incrível, ter sido escolhido por Deus para vir para essa terra, realizar uma tarefa importantíssima. Amém? Nós não estamos aqui por um propósito meramente humano, para realizarmos só tarefas pessoais. Nós estamos aqui para uma grande comissão. Amém? E hoje eu quero encerrar essa série falando sobre quanto custa cumprir essa missão. Amém? Tem um preço a missão. E tudo que é valioso tem um preço alto, né? Então nossa missão ela tem um valor eterno. E por isso tem um preço alto para se cumprir a missão. Tem um custo, e é de nós entregarmos a nossa vida para fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém? Pai, nós oramos agora pela Tua palavra que vai ser liberada sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Deus, que nós venhamos estar agora, Pai, completamente focados, Senhor, atentos. A Tua palavra diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Jesus, quando Tu se dirigiu às igrejas do Apocalipse, o Senhor disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos Te ouvir. Aquele que Te ouve atentamente, Senhor, e guarda todos os Teus estatutos e mandamentos, ele vai ser o endereço das bênçãos do Senhor. Todas essas bênçãos virão e nos alcançarão, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos estar agora totalmente, Senhor, ligados, conectados com a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a gente vê muito se falar sobre profecia. É um assunto que até na própria rede social, escatologia, apocalipse sem mistério, né? Entenda de uma vez por todas escatologia, né, e tal. Mas eu queria começar essa ministração, essa aula mesmo espiritual. Nós estamos aqui para aprender acerca do reino de Deus, amém? Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus, ele afirmou categoricamente que ninguém sabe nem o dia nem a hora. E por isso a gente não tem que ficar calculando que dia vai vir Jesus, qual é a hora. Isso aí é de competência exclusiva do Pai. Só quem sabe é o Pai, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas isso é da alçada do Pai. Mas ele deu algumas orientações claras. Versículo 14 de Mateus 24. Está aí, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. E aí o que vai acontecer? Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse é o mês da missão. É o mês de a gente ser despertado, enfatizado, o evangelismo, de a gente pregar o evangelho. E assim, por um propósito de Deus mesmo, assisti nesses dias um rapaz jovem, estava com uma igreja em franco crescimento, com um ministério de uma influência muito forte no Brasil. De repente ele está ali naquele movimento de Deus, coisa de Deus mesmo. E aí Deus leva ele para Londres. E aí ele falando, né, de como a experiência missionária dele, aquilo me impactou e combinou certinho com o que Deus está liberando. E essa é uma série de mensagens que eu prego todos os meses. E aí ele fala de como Deus, ele viajou a primeira vez para a Europa e não tinha nenhuma conexão lá, nenhum network, nada assim. Uma simples viagem, ele era um cara bem fluente. E aí ele foi para Portugal. E lá ele sentiu assim um toque de Deus: é aqui que eu tenho que estar, aqui na Europa. Aí de repente aquela sensação, ele disse: pai, isso é uma empolgação, porque eu nunca tinha vindo para a Europa. Então
Aí ele foi, nesse mesmo inteirinho ele ganha uma viagem para França. E ali já tinha algumas chamas assim alguns sinais acenderam de que ele ia para a Europa. E rapaz, ele vai na França e ganha uma ida para Londres, da igreja que levou ele lá. E quando chega em Londres, ele diz que lá o Espírito Santo toca nele, é aqui. E aí passou 4 anos, Deus trabalhando essa mudança, essa transição na vida dele. Ele chega e ele está agora indo para o 3º ano em Londres. E ele falando dos desafios desse choque cultural, né? De ele começar um trabalho do zero, onde ele tinha uma igreja bem já cheia de resultados aqui, né? Bem influente ele. E lá ele começar uma obra missionária. E aquilo me chamou a atenção para a gente não perder essa essência. E quando Deus nos chama para a gente realinhar isso, vamos dizer assim. Eu lembro, irmãos, que a gente começou um trabalho lá na colônia. O pastor Xavier era procurador, a procuradora lá, que era até a chefa dele, dava umas cestas básicas. Eu acompanhei muito o titio nessas idas para lá. Dia de sábado de manhã a gente ia para lá. E aí ela entregava uma vez por mês a cesta básica e o titio ministrava a palavra de Deus lá. E eu acompanhando, tinha as crianças, às vezes eu ministrava para as crianças. Criança, uma bênção, dava muita criança. E aí alguns irmãos iam, acompanhavam. Passou-se alguns anos, eu saí, voltei. Na época eu acho que o Márcio e o Fernando estavam fazendo um trabalho lá e eu ia, já de ônibus. Quando eu ia com o titio era bacana, que já ia de carro, né? Era melhor. Mas aí a gente ia de manhã de ônibus, pregar lá para uma comunidade bem carente, né? O pessoal lá bem humilde mesmo. A gente ia pregar lá todo sábado pela manhã. E essa é a essência do Evangelho, amém, queridos? É isso que Deus quer, que a gente se envolva em pregar. E aí eu estou introduzindo para mim falar algo que é tão simples, irmãos. O Evangelho tem que ser pregado. E Jesus, ele me enviou e te enviou para anunciar o Evangelho, amém? A nossa igreja é a igreja do Evangelho vivo, porque cada um de nós aqui é o Evangelho vivo, andando aí, para que seja anunciado, proclamado esse Evangelho de salvação, esse Evangelho do reino de Deus, amém? Esse Evangelho poderoso, que transformou a minha vida, que mudou a sua vida. Quantos foram transformados aí pelo poder do Evangelho? E a gente é transformado para transformar. Tem aí até uma frase, quando eu vim para cá, a gente queria revitalizar aqui. Graças a Deus a gente está muito estruturado aqui. Mas Jesus não morreu por prédio, por tijolo, por ferro, por caixa de som. Jesus morreu para salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E só há salvação se houver a pregação do Evangelho e se pessoas se apossarem dessa missão, amém? Se comprometerem, e aí o fim virá. Quantos querem que Jesus volte? Ele está dizendo aí 24:14, Mateus: então esse Evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quantos querem que venha o reino de Cristo, o milênio mesmo, governo do justo? Não é um governo político que hoje aí impera, não. Não é colocar... É legal colocar crentes lá que sejam firmes, né? Que façam valer. Mas o governo do justo, irmãos, vai ser no milênio, quando Cristo reinar com a igreja na terra. Vai ser 1000 anos, Satanás vai ser aprisionado. Mas para que isso aconteça, a igreja tem um papel fundamental. E aí, avançando um pouco mais, se você quer que Jesus volte o mais rápido, quantos querem que Jesus volte o mais rápido possível? Né? A gente fica, Jesus volta logo, Maranata, vem, vem, vem.
Então, se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão e não em desvendar a profecia. A gente fica querendo entender as profecias, mas Jesus está dizendo aí, ó, se tu quer que as profecias se cumpram, que eu volte, se foca, se concentra em pregar o Evangelho. Amém, queridos? A nossa missão é pregar o Evangelho. Quem vai converter é o Espírito Santo. Ninguém vai ficar envergonhado. Poxa, a gente quer ver muita gente nas nossas reuniões. Quantos querem aqui abrir um GC e ver 50 pessoas? Todos querem. Eu quero. Você que está lá batalhando pela fé em Cristo Jesus, você quer. Amém? Mas o diabo está segurando, irmãos. É ou não é? Cegando, enganando. E a gente tem que dizer: Senhor, me dá uma consciência de que salvar vidas é algo importante, e eu vou ter que pagar um preço. Diga, a missão tem um custo. Não adianta você dizer, ó, eu vou pregar o Evangelho. Eu lembro, a gente ia, cara. Eu fui para Colônia e a gente via poucas pessoas. Depois a igreja aqui comprou um terreno lá, depois até vendemos o terreno lá, para concentrar em comprar uma sede própria. Eu já nem estava mais aqui. Já foi depois da minha saída. Mas a obra de Deus tem um preço, não é fácil, amém? Ah, vamos abrir agora, vai ter milhões de pessoas aqui. Não é assim. É aquele que vai, Salmo 126, andando e semeando e chorando, plantando a semente. Não para aí. Aí ele vai voltar com alegria, trazendo seus frutos, seus molhos, com alegria. A obra de Deus é um tempo de plantar e chorar, e é um tempo de se alegrar e ver os frutos, amém? E a igreja do Evangelho Vivo vai ver frutos, amém? Tem muita semente, tem muito choro aqui, tem 25 anos, é tempo de a gente ver uma grande colheita, para a gente sorrir e dizer, olha, sementes que plantaram muitas pessoas aqui em lágrimas, a gente vai ver frutos de salvação, de vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então, uma outra consideração que eu quero que você faça é que é fácil demais a gente se distrair, se desviar da nossa missão. É a coisa mais fácil do mundo. É ou não é, queridos? Faz ou não faz sentido isso? É muito fácil a gente se distrair. Por quê? Porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a nossa fé, exceto compartilhando o Evangelho. O diabo não está nem aí, queridos. Eu passei o final de semana, sexta, a gente fala de um encontro com Deus, né? Mas tudo na vida requer uma consagração. Passei sexta até 10 horas, de 6 da... fui para o trabalho, saí do trabalho correndo. Comecei sexta, de 6 às 10 da noite, estudando direito eleitoral. Sábado de 8 até o dia inteiro. Domingo, 8 até o dia inteiro. Um encontro de direito eleitoral. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. O diabo não está nem aí se eu sei direito eleitoral ou não. Isso não influencia. O diabo está, bate palmo, vai lá. Vira aí um grande eleitoralista. O diabo isso aí não interessa não. Ele fica, vai meu filho, vai. Agora, se eu disser, eu vou lá no GC do Jones, quinta-feira, sexta-feira, no seu horário. Sexta-feira. Vai lá, o diabo se levanta, irmão. Porque ele não quer. O diabo fica tranquilo se eu for fazer qualquer outra coisa. E é fácil de se distrair, se comprometer com outras coisas. Mas ele fica endemoniado, Satanás, irmão. Se eu e você quiser se envolver com evangelização, com ir lá na casa de alguém. É ou não é? Eu estou falando alguma coisa fora do... É isso. E uma outra situação, irmão. O diabo vai deixar você fazer todo tipo de boa ação. Irmão, vou dar 100 cesta básica. O diabo pode dar. Contanto que você não leve ninguém para o céu, irmão. Tu pode dar 100 cesta básica. O diabo vai ajudar. Bora, empresário tal, ajuda o cara aí, ajuda aquele outro ali, ajuda.
Porque a obra social é bom, é uma bênção, não estou criticando não, mas não leva ninguém para o céu, irmão. O diabo vai deixar você fazer todo tipo de ação, e não é eu que estou falando não, é um pastor que está dando uma aula de evangelização e eu preciso aprender. Quantos querem aprender sobre evangelização? Não adianta, contanto que eu não leve ninguém para o céu comigo, mas no instante que você começar a levar a sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Agora vamos ver a palavra de Jesus. A gente precisa fazer uma reflexão muito forte, irmão. Eu posso chegar lá na minha família e ajudar. Pega aí R$100 para ti, que tu está agoniado. O diabo vai ficar aí, eu vou ser agora o sustentador da minha casa, amém? Eu vou só dar grana, vai. Está precisando de remédio, eu vou lá, dou o remédio. Mas se eu não der o evangelho, querido, a salvação, eu vou só ajudar eles a ter uma vida temporária. Quantos são comigo? Não é ruim você ajudar ninguém, me entenda bem, amém, queridos? Sei lá, ser um cara generoso, ajudar as pessoas, ser uma pessoa que apoia quem está ali com enfermidade, você vai lá, visita, dá um medicamento, isso é bênção, amém, queridos? Isso é demonstração do amor de Deus, mas isso não leva ninguém para o céu, irmão, não leva. E aí, olha o que Jesus diz, Lucas 9:62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, a missão é imparável. Ah, pastor, o senhor está falando que o senhor pregava o evangelho. Eu lembro de uma vez, a gente estava no Ibadã, eu e o Márcio, a gente estava no Ibadã. Aí, aula de evangelismo. Aí a gente tinha que fazer a prática evangelística. E eu queria, irmão, desde que eu me converti, cara, se você se converteu verdadeiramente, teu coração é tomado pela missão. É ou não é, queridos? Evangelização. Você quer ganhar almas. Eu estou falando aqui para convertido mesmo, amém? Para quem converteu, converti. Virei um evangelista, amém? Fui evangelizado para evangelizar. E aí, eu olhei para o Márcio, a parada é o seguinte. Tinha uma voz lá na colônia Tem Aleixo, tinha uma voz. Tem essas vozes de bairro, né? E eu queria anunciar o evangelho, só que eu era novinho, pô. Novinho. Hoje eu falo no programa de TV lá do Comandante Dan, parece até que o pessoal me convida e parece assim, mas é porque eu aprendi a falar, irmão, eu não falava nada. Eu era uma pessoa totalmente tímida. Eu tinha medo de falar em público, eu me cagava de medo, me perdoa, irmão, mas eu me tremia de medo de falar, irmão. Mas quando eu me converti, eu queria falar de Jesus, falar desse Deus que salva a nossa vida, que muda o nosso coração, que transforma a nossa vida por completo, que muda verdadeiramente a nossa história, irmão. Eu não estou aqui falando de uma teoria, eu estou falando de um Jesus que mudou a minha vida. E aí o Márcio, bora para voz, cara, bora para voz. Aí ele, bora. O Márcio era mais tímido do que eu, só que o Márcio já era o inverso de mim. O Márcio já tinha uma liderança natural, era um cara bem engraçado, um cara falante, sempre tinha uma liderança. Mas na hora de pregar eu tinha mais, na época assim, eu tinha mais desenvoltura do que ele. E aí ele, não, tu vai primeiro e tal. Tanto que ele ficou mais no louvor do que na pregação. Lá vai eu, cara, na boca de ferro lá, no microfonezão assim, parecia uma rádio, né? E aí eu preguei o evangelho lá, depois o Márcio pregou e a gente fez a resenha lá, o relatório, né? Como é que é? Tem um nomezinho técnico, né? Da experiência de evangelização. E a gente usamos a voz, anunciamos o evangelho numa comunidade lá no bairro Colônia Oliveira Machado, Colônia Tem Aleixo e tal e pá. Mas o que eu quero te dizer, irmão? Começou lá. Mas até hoje eu estou pregando o evangelho, queridos, até hoje. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Diga para o seu irmão, você colocou a mão no arado, não tem mais jeito para ti não, irmão. Tu vai pregar o evangelho. Jeremias disse, eu não vou mais pregar, mas queimou dentro de mim a palavra e eu tinha que falar. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não anunciar a salvação que eu recebi em Cristo Jesus. Amém, queridos?
Ah, eu preguei no ano de 99, de 2009. Não, é 2024, é tempo de eu continuar com a mão no arado e falando do amor de Jesus, falando. Noé já pensou? Pregou 100 anos. João Batista pregou no deserto. Diga para o seu irmão, é tempo, meu amado. Diga assim, é tempo de a gente segurar mais forte no arado. Olha o que diz na Bíblia Viva aqui, uma versão mais explicada. Ele diz: todo aquele que se deixar desviar do trabalho que eu planejo para ele. A Bíblia Viva é uma linguagem de hoje assim, né, mais contextualizada. Todo aquele que se deixar desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Cara, eu estou fazendo muita coisa, irmãos, mas eu vou continuar, amém? Tem gente, nasceu um filho, eu lembro quando, não, casou, já vai, meu irmão, casei, eu virei, foi mais pastor do que eu era, irmão. Mais pregador, não digo nem pastor, mas eu comecei, meu irmão, atravessava essa cidade, está aqui a minha esposa, a minha filha, ia no culto, bebezinha, com febre muitas vezes, um Escort velho que eu comprei da Rai, para-brisa trincado, eu atravessava a cidade, irmão, botava mais de... cometendo crime de trânsito, né? Aí pegava uns irmãos lá na Nova Cidade, naquela época estava começando a invasão da Carbras, metia gente dentro do carro, na Nova Cidade, que era longe para Dedéu, até hoje é, né? Pegava, passava lá, expulsei demônio na Nova Cidade, depois pegava e ia lá para invasão da Carbras. O camarada, uma vez, o papai comigo lá, o cara já com a faca, já eu vou matar. O cara, tu é da onde? Ele, eu vou matar. Aí ele levantou assim a blusa, aí tava aquelas facas de açougueiro, tem aquelas faconas. Aí ele disse, eu vou matar. Ele já chapado, sei lá, com olho vermelho, eu vou matar. Aí o papai se afastou, quando o papai viu a faca, o papai era valente, né? Aí eu disse, você não vai matar ninguém, em nome de Jesus, meu irmão, vem cá. Aí catei ele, em nome de Jesus, me dê essa faca. Aí peguei a faca, tomei a faca dele, dei para o papai deu fim na faca. Passou, irmãos, uma semana, esse cara estava numa célula comigo, lá no meio do hip-hop, lá na beira do Igarapé, lá com rapaz, eu olhando, um cara que não gostava de crente, falava mal, aí Deus usou, eu fiquei numa Triton, antes lançou a Triton, eu fiquei num carro de um empresário fora dessa cidade, ele viajou para os Estados Unidos e a Triton ficou comigo, e aí eu deixei o Escort velho lá, fiquei cuidando peguei a Triton, meu amigo, era todo mundo doutor, eu não tinha nem OAB, eu virei doutor na Triton, hein? Esse cara que falava mal de crente, queridos, quando ele viu eu na Triton, ele, pastor, vem cá tomar um café. Aí eu digo, agora, a porta está se abrindo com a Triton. Falei de Jesus para ele. Pouco tempo depois, cara, ele estava lá na célula com a gente. Assim, 10 machos adorando a Deus. A maioria galeroso, que não valia R$1, irmão. Mas valeu o sangue de Jesus. Valeu o sangue de Cristo Jesus, irmãos. Amém? E aí, eu tenho foto dessas paradas, eu tenho foto. Qualquer hora eu vou para o meu TBT, eu vou botar essas fotos. Aí eu olhava e não tinha nem... Era aquela máquina que a Esté pegou com o Eric aí, aquelas... Tinha uma irmã que fazia a mídia já, eu gostava da mídia já. Mas eu quero te dizer algo, querido. Nós vamos continuar com a mão no arado, evangelizando, amém? Até Jesus voltar. E se ele não voltar, a gente vai cantar na cova do leão, o mar vai se abrir como o crente cheio da unção, ele vai para cima, irmão, não tem arada, ai, tá doendo, tá duro, mas ele tá indo, queridos, amém? Vou abrir um parênteses aqui para uma história de um pastor, cara. Esse pastor, cara, muita doideira, ó. Ele estava lá em Maceió, Nordeste, filho de um padeiro. Ele com 13 anos, naquela época, 1900 e não sei quanto, ele, carrinho de padeiro, indo distribuir o pão, e aí ele deixa os pães e vai na praia, a praia molhada, Maceió. O Jones esteve lá, né? Jones Fabrício, aquelas praias do Nordeste molhadas, ele andando. Aí ele viu o mar vindo e parando ali na maré baixa.
E aí ele, 13 anos, falou para Deus, ele disse: Deus, tu põe limite no mar, tu dirige o mar, Senhor. Na hora veio uma experiência dentro dele, e ele falou para ele mesmo: eu não quero ser um padeiro, porque ele era filho de padeiro e ia ser um padeiro. Ele disse: eu quero ser um homem sem fronteiras. E na hora veio vários versículos dentro daquele garoto de 13 anos, queimando dentro dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu tenho bons planos a teu respeito, para dar o fim que tu deseja. E aí queimou dentro dele, ele começou a chorar. E naquela hora Deus disse para ele: tu vais ser um homem sem fronteiras. Tu vais ser um homem sem fronteiras. Aí passou anos, isso foi em 74, parece, não sei, a data eu me confundo. Ele foi para São Paulo, em 1983, ele estava pastoreando, ele se desenvolveu, começou a trabalhar na igreja lá em Maceió, começou a cantar no louvor, começou a liderar jovem, depois foi para São Paulo, um município lá de São Paulo chamado Tupã. Chegou lá em Tupã, ele tem uma experiência com Deus, não lembro exatamente, mas ele começou, Deus falou com ele sobre o Butão, uma nação que não conhecia Deus, uma experiência missionária. Ele comprou os almanaques em 1983, parece, ele comprou os almanaques, comprou tudo que era sobre Plutão, ele começou, Butão na verdade, Butão, e aí era o lugar que não tinha crente. Aí ele orou e disse: Senhor, eu quero ir para Butão, porque lá é a cidade do rei não sei de que lá, que não tem um cristão lá, e eu quero levar Jesus para lá. Aí tudo bem, aí passou um tempo, ele teve uma visão, ele foi orar, Deus pegou, levou ele, e ele viu as pessoas, ele viu uma cidade, e ele começou a orar com a mulher dele, numa oração simples, aquele momento de oração em casa, e Deus levou ele para um lugar, mostrou um povo, 5 pessoas, ele viu o rosto de uma casa e tal, e aí isso era na década de 80, aí ele foi lá, na capital, em São Paulo, chegou lá, ele foi fazer um trabalho lá numa igreja da capital, chegou lá na capital, ele foi para um culto desses, cultos simples, chegou lá, uma pessoa em profecia disse: ó, por que tu demoras? A visão é para agora, tu tens que ir. Aí ele nem terminou o culto, ele se levantou: irmão, já sei o que eu tenho que fazer. Voltou, a mulher dele já sabia, Deus já tinha falado com ela: é agora, vamos embora. Lá, a visão era uma cidade na Colômbia, 1900 e não sei quanto. E aí ele vai para o pastor deles: cara, a gente aqui recebe missionário, a gente aqui, quando os missionários vêm, são americanos, eles têm estrutura financeira para fazer o trabalho deles, mas a gente enviar vocês, a gente não tem condição. Aí ele disse: não quero saber disso não, eu só quero a bênção de vocês. Então está abençoado. Aí ele ficou um período lá. Resumindo a história, irmão, desse cara, ele veio até na época, a Transamazônica ali vinha, não é Mato Grosso, Cuiabá. Ele foi até Cuiabá, de São Paulo para Cuiabá. De Cuiabá ele pegou a Transamazônica, de Transamazônica ele veio, irmão, ele passou o Maitá, numa colônia de leprosos lá, e ele, a mulher dele e 3 filhos, 5 pessoas. Naquela época não tinha nenhuma infraestrutura, tudo era precário. Hoje já é difícil, imagina. E aí ele chega em Manaus, irmão, aí foi a loucura, ó. Aí meu Deus, e eu vim para Manaus, e se tiver alguém de Manaus aí, na época era o pastor Alcebiades Vasconcelos, o pastor da Assembleia de Deus aqui de Manaus. Aí ele ficou hospedado lá.
Chegou lá, ele foi no Rodway para pegar um barco e ir para o rumo da Colômbia, para ir para Tabatinga. Só que só ia homem. Ninguém aceitava mulher nessas viagens. E ele tinha a esposa dele, uma filha mulher e dois meninos, 3 crianças e a mulher dele. E aí ele disse que ele ficou muito triste. Chegou lá em Humaitá, quando começou o negócio de doença, ele ficou no leprosário lá, muita doença tropical, malária, aquele negócio aí. Ele disse que ele fez aquela primeira oração: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Tá alguém doente, ele disse que ele orou na família dele, ó, tá imunizado, e orou nele: eu estou imunizado, não vou pegar nenhuma enfermidade. E lá agora ele foi. E agora, como que eu vou para a Colômbia? Como é que eu vou para a Colômbia? Não tem como ir de barco, não tinha como. Aí ele disse que na hora lá, às vezes fazer a obra de Deus, irmão, tem um preço muito alto. Aí disse que ele dobrou o joelho, era 1h da tarde com a mulher dele. Aí 1h da tarde, quando foi 9 horas, ele ouviu o pessoal ensaiando lá o louvor. E uma palavra dizendo na canção, né, que o justo viverá da fé e você vai ter tudo que você precisa. E ele começou a chorar. Aquele louvor foi a visitação de Deus na vida dele. E aí ele disse que quando ele saiu, apareceu um cara na moto, um cara da aeronáutica, e disse: rapaz, tem um missionário aqui. Eles, o pessoal chamaram ele, tem. É o senhor, mas conte 5. Coisas de minuto. Ele foi chamado aí: rapaz, eu não sei nem onde é a base aérea de vocês. Eu estou aqui agora há pouco tempo. Aí o cara: então te apronta lá que tu vai. Aí o militar pegou ele na moto, levou ele lá. Ele foi falar com o capitão lá. O capitão: você é missionário? Sou. Pois amanhã está indo, o avião chegou de Brasília e está indo para Tabatinga. E quantas pessoas são com você? É eu e minha família, 5 lugares. De manhã ele estava com a família dele, indo para Tabatinga de avião. E ele começou a chorar, irmão. Chegou lá em Tabatinga, já tinha outro militar lá. E quando ele estava aqui, eu estou contando, a história dele é muito longa, eu estou resumindo assim. Quando ele estava aqui, ele disse que entrou um ser muito poderoso. E ele disse: não temas, porque tudo está resolvido. Está tudo providenciado. Antes de vir essa questão do militar aí atrás dele. E ele, muito temeroso, ele não quis olhar. Quando ele levantou as mãos, quando ele levantou os olhos, ele viu a mão furada. Era o próprio Jesus visitando ele aqui em Manaus. E aí ele pegou e olhou. Quando ele olhou, sumiu. E aí ele chega lá em Tabatinga, estava um homem militar, capitão, disse: olha, a minha casa está preparada já para você 3 dias, para você ficar. E aí uma pessoa vai levar você até Bogotá, no avião tal. E ficou 3 dias hospedado na casa do capitão. 3 dias depois ele foi de avião. Não tinha barco para ele ir, irmão. O capitão já levou ele no avião para Bogotá. Chega em Bogotá, ele se apresenta lá ao Ministério das Relações Exteriores. Uma mulher diz: ó, tu tem um visto de 90 dias. Depois de 90 dias a gente não quer aqui, a gente não tem interesse de ter religioso aqui. Você volta aqui e vai embora da nossa nação. E aí ele recebe a visita mais uma vez de Deus. Ele não sabia o que fazer, ficou com medo de novo. A gente é assim, é ou não é? Aí disse que ele: agora eu vou ter que voltar, vou envergonhar o nome de Deus. Eu vim para cá e agora eu vou ter que voltar para o Brasil daqui a 90 dias, porque eu não vou ter o visto de permanência aqui. E aí ele teve outra experiência com Deus. E Deus deu o nome da cidade para ele: Cúcuta. E aí ele pegou e foi lá
no Ministério das Relações Internacionais, e a mulher disse: Cucutá é uma cidade lá na fronteira de Venezuela. Lá você pode ficar o tempo que você quiser. E se quiserem te tirar fronteira, você vai na Venezuela e volta e está tudo certo. E você pode ficar lá. Ele pegou, foi para Cucutá. Quando ele chega em Cucutá, ele é atrás de uma casa. Chega lá. Ele é atrás de uma casa para ele hospedar. Ele estava numa tipo uma pensãozinha. Aí ele queria uma casa para ele alugar, para ele ter condição de se estabelecer na cidade. Que ele vai andando, quando ele olha uma casa, quando ele olha a casa que Deus mostrou para ele lá em São Paulo, a casa idêntica que Deus mostrou para ele lá em São Paulo. Aí ele foi atrás da casa. A casa estava 1 ano com a placa lá de arrenda-se, que em espanhol, né, aluga-se. Aí ele olha vai na vizinha: ó, essa casa está 1 ano aí sem alugar e ninguém consegue alugar essa casa. Aí ele procura lá a imobiliária que cuida da casa. Ele chega nessa imobiliária. Aí, para fazer o contrato de aluguel, cheio de exigências, né? Fiador, que mora aqui, cheio de exigências, que ele só foi dizendo: eu não tenho fiador, eu não tenho residência aqui, eu não tenho trabalho. Ele não tinha trabalho, atividade econômica. E aí a pessoa que estava da imobiliária atendendo ele levou lá para o gerente da imobiliária. Chegou lá e o gerente chamou ele. E aí o gerente, ele: não, eu sou missionário, eu não tenho nada. E aí esse gerente lá da imobiliária assinou como fiador dele. Disse: você vai morar nessa casa. E aí, meus amados, esse é o pastor brasileiro lá do interior do Nordeste, que está há 50 anos lá no interior da Colômbia, lá em Cúcuta, com uma igreja que é uma plataforma missionária, uma igreja de 100 mil membros. Ele batizou 100 mil membros. Ele tem igrejas centro-cristãos em todos os 5 continentes. Em 95 ele foi lá para o Butão, ganhou o guia turístico, estabeleceu uma igreja lá em Butão, que eu não sei nem que país é esse, não sei se vocês conhecem, mas eu até ontem desconhecia. E aí, queridos, por que eu estou falando isso? Porque Deus me despertou aquela visão missionária, queridos. Que a gente, hoje é um desafio pequenininho. Pastor Xavier começando um trabalho lá em Curitiba, né? Aqui, Águas Claras, tem um terreno lá, mas é a missão. A IEV Águas Claras é tempo, queridos. A gente conversou aqui, 2º domingo de junho. Quem quiser ir, eu vou estar indo lá. Me combinei aqui com o pastor Eric, ele até vai nos dar um suporte legal. A gente vai entrar no terreno lá, fazer um culto de oração. Quem sentir de Deus para ir lá, para a gente orar e Deus fazer o que Ele quiser fazer, porque, irmãos, a gente não tem o que fazer. Ele fala várias vezes, ele obedecia e ele andava e chegava lá. Agora ele chegou em Cúcuta, e agora onde que eu vou morar? Não sei. O que eu vou fazer? Não sei. Aí ele ia, orava e Deus dizia: agora vai andar. E aí ele andava. E hoje, 50 anos depois, cara, esse pastor tá já numa idade, ele é idoso, mas tu vê o cara novo. Porque quem vive, queridos, as riquezas encobertas estão para aqueles que estão envolvidos na missão do reino de Deus, amém? Quem quer riquezas encobertas aí? É quem se envolve, queridos, em coisas profundas. Tudo que a gente fizer aqui, queridos, olha só, a missão, ela está nesse patamar de valor. Lucas 22:42. Jesus veio fazer a missão, Ele veio salvar. E aí lá, no lugar da prensa, lá no Getsêmani, Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. A missão tem um preço, irmãos, de a gente renunciar. A vontade de Jesus não era ir para a cruz, irmãos. Ele disse: afasta de mim esse cálice. Eu não consigo pagar esse preço. É um preço alto. Quantos estão pegando essa revelação? Mas, Senhor, que não seja feita a minha
vontade. Diga, o custo da minha missão é não fazer e não viver para minha vontade, é viver para a vontade do Pai que nos enviou. Que seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é que seja feita a tua vontade. Amém? E olha, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A missão, queridos, ela está dentro desse patamar de eu dizer, Senhor, eu tenho um trabalho aqui. Pode ser que Deus me chame, pode ser que Deus te chame, mas eu não estou falando nesse nível ainda não. Cada um vive uma experiência, irmão, não tem fórmula mágica, não tem método, não tem algo fechado. Deus, se Ele quiser, Ele me tira de qualquer situação, mas a gente tem que andar na visão e na revelação daquilo que Deus falou. Irmãos, eu vim para IEV, Deus me parou, e eu vim para cá, e essa igreja estava precisando de algo, e ninguém estava articulando nada. Eu estou aqui hoje Deus me disse, fica aqui. Aí eu cheguei, eu lembro, um dia Deus estava assim, Deus é simples, irmãos, e a gente tem que caminhar. Aí a pastora Almerinda, bem empolgada, tu já viu o terreno da IEV? Eu disse, nunca vi, ouvi falar. Vamos lá, e a gente olhou, aí cara, naquela hora Deus falou assim no meu coração, de maneira simples, cara, aqui vai ser a catedral da IEV. Até a gente olhando lá, brincamos, e ficamos assim, capaz, tio, isso aqui é uma catedral, tio, esse terreno é muito bem localizado. Dali a principal dobrou, já está na esquina, bacana, a rua morta para estacionamento de carros. Mas irmãos, tem que fazer a missão de dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. De pegar, entrar no carro, ir lá orar, ir lá adorar, ir lá falar de Deus, ir lá orar pelaquela vizinhança, ir atrás, e orar, e daqui a pouco Deus, essa pessoa aqui, ó, vai lá, bate nessa casa aqui. Quantos creem que Deus é o mesmo Deus de Atos? Ele disse que quando Deus tirou ele estava lá em São Paulo, orando na sala dele, 1h da tarde, depois do almoço, oração normal. Diz que Deus pegou ele e levou ele para Cúcuta. Ele sentiu o cheiro da cidade, ele viu a casa, ele viu 5 pessoas lá nessa cidade. E passou um tempo, ele voltou para a casa dele lá em São Paulo. Ele disse, é Colômbia, ele só viu Colômbia. E aí ele disse que ele sentiu a atmosfera ali, o terreno de Cúcuta, lá daquela cidade do interior da Colômbia. De repente ele estava em São Paulo. Queridos, Deus é um Deus sobrenatural, amém? Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Mas olha só, submeta seus privilégios, expectativas e sonhos e planos e ambições, irmãos, ambições boas, sabe, desejos bons, sabe, eu não estou falando aqui para você, mas submeta tudo isso, a missão que Deus te deu, amém? Você está naquele local ali, aquela empresa, naquele ambiente de trabalho, você é funcionário naquele local, você é estudante, você é dona de casa, você está ali, querido, para uma missão, amém? Submeta tudo que você faz. Eu falei para vocês, eu tinha maior medo eu fui uma vez na penitenciária, lá na BR 174. Aí você entra e as celas vão fechando. Tu entra, as celas vão fechando. Irmão, eu orei num cara lá que estava preso. Eu não tinha nada a ver com direito nessa época, faz muitos anos. E eu orei com um cara lá. E tu vê aqueles presos lá. Foi a única vez que eu fui na... E agora, semana passada eu fui lá na penitenciária, no Puraquequara. Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, eu com medo. Cheguei lá, fui lá, atendi o cliente, já até falei aqui, mas eu poderia muito bem, queridos, ter terminado meu trabalho só ali jurídico, mas eu olhei para ele, eu disse, cara, Deus tem um plano na tua vida, e eu quero orar por ti, eu quero abençoar a tua vida, eu quero declarar que Deus tem uma nova história na tua vida, e
Você quer essa oração? Ele, eu quero. E eu orei com ele ali. Sabe, você orar com aquele seu amigo. Não fiquei orando 1 hora, meia hora lá, não. Eu orei, abençoei ele em minutos. Você está ali naquele lugar. Eu olhei para o tio Deusinho ali, está vendendo ali e está abençoando pessoas. Eu tenho certeza, o tio é um evangelista. Eu vejo o tio falando de Deus sempre. Amém? Tem gente que Deus vai pegar e vai dizer, ó, tu vai abandonar tua profissão e vai ser um missionário, vai para uma outra. Mas eu estou falando, irmãos, que você e eu fomos enviados. Eu falei aqui alguns cultos atrás. Eu fui enviado para Manaus até agora. Amém? Eu fui enviado para Manaus. E eu não vou nem dar uma de, eu fui enviado para Manaus e só Manaus que é legal. Não, tem gente que foi enviado para fora. Amém? Mas eu tenho que cumprir a missão que compete a mim. E hoje, a IEV tem uma missão. É a gente ir atrás de pessoas para trazer para um encontro com Jesus, amém? Para ter uma experiência com Deus. E é isso. E tu pode olhar, rapaz, esse Agno planejou tudo isso aí, tá tudo se encaixando. Não tá, irmão. Não foi algo arquitetado aqui, ó. O plano, a estratégia e o método não tá. É o próprio Deus fazendo isso. Não sabia que a agenda, eu fico olhando, eu tenho uma agenda de pregações. Quando eu olho o encontro, aí eu digo, vou pregar, mas é um assunto que não é chamativo, né? O custo da tua missão, ninguém quer, a igreja não gosta disso. É ou não é? Parece que tu está até fora do tom. Tu está tocando uma música que ninguém quer tocar. Mas quando o Espírito fala, irmão, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Pastor, botar a mão no arado, ninguém quer. A gente quer a bênção. Fala até de mim mesmo, não estou falando de ninguém não. Eu quero a vitória, Senhor. Até para mim pregar sobre vitória, e eu sei pregar sobre vitória, irmão. Deus vai te dar vitória, eu sei. Ficar gritando aqui, Deus vai te dar vitória. Mas eu estou falando de uma vitória mais poderosa, irmão. Quem se envolve no propósito de Deus, na missão que Deus deu, vai desfrutar de riquezas escondidas e de tesouros encobertos, que não é para todo mundo. Essa vitória é aqui na terra. Você vai ver. Cara, eu fiquei olhando esse pastor, um cara simplesinho, a influência e a relevância dele, queridos. Malafaia, que é vamos dizer assim, pastorzão, o Luciano Subirá, batendo continência pro cara, mano. Assista aí Missões, uma conversa do Luciano Subirá com o pastor José Satírio. Os caras batendo continência pro cara. E o cara com uma grande relevância. Ele disse assim, que Deus falou com ele, tu vai ser um homem sem fronteiras. E o teu ministério vai ser um ministério de repercussão mundial. E é um cara simples, que simplesmente obedeceu, que veio parar aqui na Assembleia de Deus, que o Alcebiades orou por ele, e ele falando, o homem de Deus, pastor Alcebiades orou por mim, passou pela nossa cidade. Eu digo, cara, e eu não estou falando, irmãos, que a gente vai fazer coisas e vai ter repercussão, não é isso, é aquilo que Deus nos deu para fazer, amém, queridos? Mas que vai gerar um grande resultado. Ele falou algo que tem muita gente no campo missionário que só fala que tem que só se concentra na questão do Salmo 126, de aquele que sai andando e chorando, e fica no andando e chorando, só é choro, só é dor. Mas ele disse, Senhor, eu não quero ficar só nessa fase do andando e chorando, porque missões é isso. Um dia ele disse que ele estava lá, comprou o terreno, chegou um pastorzão da igreja de São Paulo, que era a igreja mais influente da Assembleia de Deus, chegou com ele, com uma carta para ele assumir um cargo executivo nacional das Assembleias de Deus. Aí disse que ele olhou para a carta, a mulher dele se meteu na conversa, a mulher dele disse, meu amor, pastor, a gente está aqui por uma voz de Deus. Deus nos disse para estar aqui. E para a gente sair daqui, só se Deus mandar a gente sair daqui, a gente sai. E aí, diz que ele olhou para ela, né? E ele ficou assustado, porque ela lavava roupa no giral, espremendo, plantando e chorando. Não tinha água encanada. Ela cuidava de 3 meninos, e ele olhou para ela e disse, eu pago o preço aqui, mas ela paga o dobro, o triplo do preço do que eu.
andando e chorando. 1990 e pouco. Ele poderia ter vindo para o Brasil, assumido um cargo executivo de uma grande denominação, um apartamento com todos os confortos que a modernidade pode dar, e a mulher dele disse: não, a gente só sai daqui se Deus mandar a gente sair. E ela lá ralando, andando e chorando e semeando. Aí ele disse: mas hoje a gente é uma plataforma missionária mundial. A gente tem 100 mil pessoas batizadas com o nosso ministério. Não sei quantas igrejas plantadas na África, na Europa, na Oceania, lá em Butão. A igreja dele para 5 mil membros lá no interior. Uma mega igreja, irmãos. Aí ele disse: eu não quero ficar só chorando e semeando, Senhor, eu quero voltar com os meus molhos, com resultado, com a coisa boa. Amém? Eu quero declarar, irmão, renunciar pela a nossa própria vontade, nosso eu, pelo propósito de Deus é interessante também. Amém? É interessante, é coisas boas. E eu te digo, você é prova disso. Você que já fez a obra de Deus, como eu tenho feito, você tem provado o Senhor tem sustentado. Tem ou não tem, irmãos? Mais do que a gente imagina. Eu pedi A e Deus dá 2A, 3A, 4A, e a gente fica: meu Deus, eu não queria nem isso, Senhor. Eu pensei que o Senhor tinha esquecido. Eu esqueci, mas Deus não esquece, irmão. Deus vai lá e Ele paga. Ele não paga o que Ele acordou contigo, não. Ele paga muito mais. A gente faz um negócio aqui, o cara diz: eu vou te dar tanto. O cara dá aquele tanto. É ou não é? E ralado, aquele tantozinho ali. Se você fechar com Deus, irmão, Ele não dá aquele tanto que Ele falou, não. Ele dá muito mais. É ou não é, queridos? Olha aqui para mim, queridos. Isso aqui é muito importante. Ouça isso com todo o seu coração, todo o seu espírito. Comprometendo-se. Você e eu precisamos nos comprometer com a realização da missão de Deus. Amém? Diga assim: eu tenho que me comprometer com a realização da missão de Deus. Aconteça o que acontecer, você irá experimentar bênçãos de Deus, de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Quem se compromete com o reino de Deus, aconteça o que acontecer, você está firme com o propósito no reino de Deus, vai experimentar bênçãos que poucas pessoas experimentam. Amém? Gente que acha que tocou ali no mar, já acha que aquilo é tudo. Tem coisas profundas que só é para quem se compromete com o reino de Deus, acima de tudo. E aí, queridos, não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometer em servir o reino de Deus. Olha o que Mateus 6,33 na nova linguagem, na linguagem de hoje: Deus lhes dará tudo de que vocês precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É a tua preocupação primária. Por exemplo, hoje, me entenda bem, amém, queridos? Bota mais aspas aí nessa preocupação. Bota mais aspasinhas aí, amém? Mas é eu pensar, hoje, o encontro com Deus. Hoje, eu tenho que estar preocupado. Amanhã, segunda, eu tenho que estar preocupado já com o GC. Pensando, não, como é que eu vou, cara, para o GC? O que é que eu faço para me ajeitar ali, fazer algo? Quantos estão entendendo? Pensando naquilo que é o reino de Deus. Aqui nos ministérios, aqui, levando tudo. Hoje, para mim estar aqui, eu fico pensando, fico preocupado com aquilo. Não na preocupação do peso, amém, queridos? Mas na preocupação de fazer com responsabilidade, de fazer o melhor, amém, queridos? De levar aquilo na devida importância que o reino de Deus merece. Você nunca vai me ver pregando aqui meia boca, irmão. Hoje, eu estava com dor na minha lombar. Eu fiquei os 3 dias, final de semana, né? Sentando ali e ataca logo a lombar.
Aí tomei o remédio, a Clícia, e aí? Mas terminou, queridos, eu digo, eu vou ministrar, eu vou preparar isso aqui, vou vir isso aqui, fazer o melhor que eu puder. Se tiver 1 ou 10 ou 5 ou 1000, eu estou lá dando o meu melhor, irmãos. Se eu for lá no teu GC, eu não vou de qualquer jeito lá, amém? Eu vou lá e eu creio, queridos, que vai ser bênção ali, amém? E eu não vou para julgar ninguém, todo mundo aqui é cooperador uns dos outros, amém? Eu até bacana, eu vi assim, ai, não fico com vergonha se eu for lá, irmão, eu quero orar junto contigo lá para ver a tua conquista, porque se eu for querer ser o líder de GC, fazer tudo, irmão, daqui a pouco acabou o pastor. Lá no outro momento a gente vai trabalhar isso com mais, como é importante o cristão. E aí, eu vou para o final aqui, contando uma última história. Olha aqui, queridos, escute bem isso. Eu já contei aqui essa história, mas ela é a história que sacode. Ela virou a visão de várias igrejas. Isso aqui que eu vou falar para você é a visão de várias igrejas, de despertamento. O pastor Rick Warren, pai dele, estava internado no hospital. Agora, irmão, o pai dele já velhinho, idoso, final dos dias. E aí a esposa do Rick Warren lá, acompanhando, e o Rick Warren ia lá. E um dia, esse pai do Rick Warren, ele foi um pastor missionário, ele ia e construía as congregações, de igrejas pequenas, mais de 150 congregações o pai dele construiu. Mais de 150 congregações. O pai dele ia, construía, e entregava aquela congregação para os irmãos, e ia para outra cidade, fez 150 congregações. E aí o pai dele agora estava no fim dos dias, e aí disse que um dia ele chegou lá, o pai dele estava em coma, já não falava mais, já não tinha as suas faculdades normais ali. E aí o pai dele começou, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Diz que o pai dele foi querendo se levantar, e ele tentando se levantar no leito ali já, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Ficou horas e horas suando. E o Rick Warren começou a chorar, e a esposa dele, como que o pai dele dizendo assim, mais um para Jesus. E até que ele foi perto do pai dele, o pai dele botou a mão na cabeça e disse, mais um para Jesus, como se estivesse passando uma visão para ele. E aí o Rick Warren diz que a gente deve levar em consideração esse desafio, como que Deus dizendo para ele, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Aí ele diz assim, Agno, leve em consideração isso, mais um para Jesus. E aí eu faço isso comigo e contigo, mais um para Jesus. Agora eu quero que você olhe para mim e para você. Imagina, vai chegar um dia, irmão, que a gente vai estar no meio de uma sala, e uma caixa lá, e a gente vai dar dentro de uma caixa. E será que a gente vai estar igual o pai do Rick Warren, dizendo, Senhor, eu lutei, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Eu cumpri a minha missão. Eu fiz aquilo que tu queria que eu fizesse. Pode ser mais um para Jesus, pode ser construir uma igreja, pode ser patrocinar um ministério, pode ser enviar um missionário, pode ser bancar uma estrutura ministerial. Quantos estão me entendendo, irmãos? Mas vai acabar. Nossa missão, ela é temporária. Esse é o lema do resto da minha vida. E eu também o convido a considerar o objetivo e o foco da sua vida. Porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que Deus mais se importa. O que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Amém? Deus quer isso, irmãos. Nada mais nessa terra interessa do que encontrar os filhos perdidos que Ele criou e trazer para Ele. Mais um para Jesus. Vamos levar mais um para Jesus, amém?